Olá, alunos e alunas. Estamos iniciando aqui a nossa aula de História, aula 5, que é Urbanização e Industrialização na Primeira República. O importante da nossa aula hoje é que vocês saibam que a Primeira República ela se inicia em 1889, com a Proclamação da República, e se estende até 1930. Por que a industrialização e a urbanização estão intimamente ligadas? Porque a gente vai ter um processo dentro do Brasil após a abolição da escravatura, que é conhecido como êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo em direção às cidades. Então, a gente vai ter vários ex-escravos que se tornam homens livres e que vão buscar uma nova posição dentro dessa nova sociedade. É claro, a gente tem que pensar que não é porque o escravo ganhou uma carta de liberdade que ele ganhou direitos iguais aos homens brancos. Não. A abolição da escravatura no Brasil é um processo de longa duração. O racismo ele ainda está muito presente na mentalidade das pessoas, mesmo com o fim da escravidão. Então esse escravo que sai lá do interior, dessas grandes fazendas e se dirige para a cidade, ele tem a esperança de uma posição social melhor, uma colocação no mercado de trabalho, só que ele não tem qualificação. O que o escravo sabe fazer? Cortar cana, moer cana, colher café, arar a terra, esse tipo de coisa. Na cidade, não. As indústrias que estão se formando com a segunda revolução industrial, que a gente tem coisas novas que estão chegando a cada momento na sociedade, vai trazer a necessidade de um mercado mais efetivo, de um trabalhador mais qualificado. Então, o tema da nossa aula hoje, ele vai explanar isso. Como ocorreu essa evolução industrial, juntamente com a urbanização dos grandes centros urbanos, a partir da Primeira República. Então a gente vai perceber isso através dos slides agora. Então a gente tem ali uma imagem bem conhecida, que é uma pintura do Benedito Calixto, onde ele vai retratar a proclamação da República feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca. É claro que a gente sempre tem que pensar que uma imagem ela é carregada de representação. Necessariamente não significa que foi feito dessa maneira. Não significa que o Marechal Deodoro estava cheio de oficiais ao seu lado, que ele empunhou a espada, que ele gritou palavras republicanas, democráticas. Não, necessariamente não. Mas o artista, quando faz uma representação da imagem, ele quer passar emoção, quer passar para a pessoa, o observador, para ele ter uma ideia de que foi um momento grandioso para o Brasil. E realmente foi, porque é o momento em que o Brasil vai romper alguns dos seus laços com Portugal, apesar de, o que vai acontecer? O Brasil ainda tem uma relação muito, muito estreita com Portugal. Mas mesmo assim é um momento em que o Brasil diz, agora a gente vai sozinho. Então o Brasil se torna uma república. O que significa se tornar uma república? Significa que o Brasil se tornou uma coisa pública, para o povo, uma democracia, uma república democrática, uma divisão do Estado com 3 poderes, judiciário, executivo, legislativo. Saiu o poder moderador que existia no Primeiro e Segundo Império, cria-se uma Constituição para o Brasil. Então a gente vai ter várias coisas dentro da sociedade brasileira. E em contrapartida na Europa, a gente tem a Segunda Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra, em Londres. O que a Segunda Revolução Industrial faz com o mundo naquele momento, século XX? Traz novas formas de trabalhar o metal, substitui o ferro pelo aço, começa a fazer construções, prédios, edifícios maiores, ferrovias. A gente tem a invenção da lâmpada. Imagine o que significa uma lâmpada para uma sociedade que vivia com lamparina, luz elétrica nas ruas. Então toda a sociedade vai mudar, as pessoas vão ficar mais tempo na rua, as fábricas vão ficar mais tempo abertas, A gente vai sair de um sistema de manufatura para um sistema industrializado, automação do serviço, divisão do trabalho nas fábricas. Então tudo isso vai fazer um boom no Brasil. Vai fazer um crescimento grande. E é claro, as pessoas vão querer sair do campo em direção às cidades, o que é muito normal. Então a gente vai perceber aqui que o processo de urbanização no Brasil ele vai se iniciar em meados do século XX, com a Segunda Revolução Industrial, que eu acabei de falar para vocês. Vai introduzir novas tecnologias, novos materiais, novos conceitos de trabalho.
Então o homem ele vai começar a perceber que ele tem um ritmo de trabalho nas fábricas que é diferente do ritmo de trabalho no campo, né? O trabalho no campo ele não é pautado por maquinários ou por relógio, mas pelas condições de arar, plantar, semear, colher. Tá? Então tem diferença. Então a gente vai ter uma reformulação do pensamento e da sociedade brasileira. Tá? A gente vai ter também o que eu falei para vocês no começo ali, o êxodo rural, que é o deslocamento do campo em direção à cidade. E por que isso ocorre? Né? Porque a gente tem lá, né, o fim da escravidão em 1888, o fim da monarquia em 1889 e as pessoas percebendo que as cidades são os locais de oportunidade. É onde você pode ir e você pode ter uma chance maior de alcançar, né, um emprego melhor, um rendimento melhor e poder sustentar a sua família. Só que a gente tem dois pontos nesse sistema de saída do campo para as cidades. A gente tem a exclusão social. Porque a partir do momento que essas pessoas saem do campo em direção à cidade, nem sempre ela alcança a posição que ela desejava quando ela foi para a cidade. Então ela não consegue moradia no centro, ela vai ter que morar afastado do centro da cidade. Então o que é mais barato na época? Cortiços. Daí quem não tem dinheiro para se instalar num cortiço vai fazer o quê? Vai morar um pouco ainda mais afastado do centro, construindo a sua casinha ou o seu barraquinho ali e vai se formar o quê? As favelas. Que posteriormente a gente vai conhecer nas cidades como periferia. Então tudo isso é um processo de longa duração. Eu estou falando para vocês assim de uma maneira geral e você pode ter uma noção errada de que tudo isso aconteceu em poucos anos. Não, isso levou décadas. E esse sistema de urbanização no Brasil, ele se mantém até os dias de hoje. A gente ainda tem uma fuga em massa das pessoas do campo em direção às cidades. E isso vai se iniciar lá com a segunda Revolução Industrial, com a entrada da Primeira República no Brasil e vai até os dias de hoje. Tá? Então a gente tem aqui uma imagem que mostra o interior de uma fábrica em meados do século XIX. Você pode perceber pela imagem, né, que é um sistema rudimentar. Né? Você pode ver que tem ali as pessoas trabalhando, a maior parte do maquinário é manual, então são manivelas, não tem automação, eles não são elétricos. Tá? Então eles são mais rudimentares. Daí aqui a gente já tem uma imagem da indústria hoje, né? Onde elas têm uma carga de produção muito maior, a gente tem uma serialidade dos produtos, então os produtos eles são feitos para um mercado extremamente consumidor e capitalista, que é o mercado que a gente tem hoje em dia, né? Então a gente percebe que elas têm um ritmo muito mais pesado do que a indústria no final do século XIX e início do século XX, tá? Daí aqui, a industrialização é um dos fatores geradores da urbanização. Se não fosse o crescimento das indústrias no Brasil no século XX, provavelmente a gente não teria centros urbanos tão grandes como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, né, Porto Alegre e muitos outros aí pelo Brasil. Então começou a se criar essa noção de que a capital de um estado é onde está o dinheiro daquele estado. Então as pessoas que estão lá no campo, né, trabalhando a terra, arando a terra, num sistema extremamente duro, porque você trabalhar na roça não é fácil. É um sistema duro, pesado, você tem um ritmo que você acorda muitas vezes 4h30, 4 horas da manhã e você já vai para o seu trabalho. Já nas cidades não, você tem o tempo do relógio. Então a maior parte das empresas inicia o seu trabalho às 8 ou às 7 da manhã e vai até às 18 horas, 6 horas da tarde. Então você tem um ritmo, uma divisão do trabalho diferenciada do campo. Então isso atrai muitas pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, né, que chegam numa certa idade, quer abandonar o campo para estudar na cidade. Não, pai, eu tenho que ir para a cidade porque lá tem mais oportunidades. Então é outro atrativo. Outro atrativo da cidade, né, é a gama e a diversificação que você tem de comércios. Então você tem muitas coisas que te atraem. Daí você pensa, bem, se tem muitos comércios, muitos comerciantes, tem muito emprego. Então você acaba, né, indo em direção às cidades. E é claro, né, cada nova fábrica, cada nova indústria que abre dentro de uma cidade, ela atrai mão de obra. Né? E essa mão de obra, no início, lá no início do século XX, não se exigia muita qualificação, porque a automação também ela era mais precária. Mas com o passar das décadas, vai se exigir cada vez mais que você seja um funcionário qualificado, que você tenha cursos técnicos, que você saiba alguma coisa, senão você não tem condições nem de gerenciar a máquina que opera alguma coisa dentro da indústria. Então a automação ela também vai exigir do trabalhador mais qualificação.
tá? Que é uma coisa que a gente vai perceber que tanto a industrialização quanto a urbanização, elas vão pedir qualificação. Né? As cidades, elas crescem num primeiro momento de maneira desordenada. Daí vem a necessidade de fazer ruas mais largas, inverter sentidos de rua e tudo mais, porque cada vez mais a população vai aumentando. Então a gente não pode pensar que uma cidade tem industrialização se ela não tiver um gerenciamento de urbanização. Então uma coisa caminha junto com a outra. E se não caminham juntas, há desordem. Né? A gente vai ter o quê? Semáforos que não andam, ruas lotadas, pessoas se trombando, ninguém se entende, ninguém sabe para onde vai. Então tudo é uma questão de gestão. Então quando a gente estuda a história, muitas vezes pensa assim, nossa professora, mas por que eu tenho que estudar história? O que isso vai... Né? Coisa que aconteceu lá há 100 anos, 50 anos. Mas é o que aconteceu lá há 50 anos, há 100 anos, é que dá a noção para você não cometer o mesmo erro aqui na atualidade. E para você perceber a mudança e o deslocamento de pensamento, de mentalidade. Então a história acaba se tornando fundamental para você gerir o que você vive hoje em dia. Né? Então se lá no século 1917 Curitiba não tinha projetos de urbanização, né? Se a gente pegar algumas atas da Prefeitura de Curitiba de 1917, qual que era a preocupação que se tinha em Curitiba? Com a salubridade. O que é salubridade? Limpeza. Por quê? Porque as pessoas jogavam, né, os seus dejetos pela janela, fezes. Daí o prefeito fez o quê? Fez uma liminar lá, fez uma lei falando, ó, é proibido jogar pela janela os seus dejetos. Né? Os seus dejetos fisiológicos você tem que enterrar no quintal, você tem que dar uma outra saída para isso. Então o que é isso aí? Isso aí é planejamento. Isso é preocupação com o quê? Com a urbanização. Então, enquanto a cidade vai crescendo, a gente tem que se preocupar como vai ser feita a urbanização e a estruturação dessa cidade. E essa aula de hoje que a gente está vendo na Primeira República no Brasil, é justamente quando entrou no Brasil um sistema republicano, né? Onde as pessoas têm mais participação popular e onde as pessoas estão mais presentes dentro da sociedade. Direito do voto, né? É claro que no início o voto ele era censitário, só se votava quem ganhava X, então o voto não era universal, não era para todos. Mulheres não votavam, né? Então era bem restrita a votação, mas mesmo assim tinha-se uma forma de eleger democraticamente os seus políticos, tá? Então, o Brasil, a gente vai perceber que essa saída, esses escravos, essas pessoas, elas vão buscar o mercado de trabalho e vão buscar as indústrias. Por isso que é tão importante a gente entender como foi feita essa atração. Então, as cidades, elas são centro de atração dos indivíduos, até os dias de hoje. Tá? Por quê? Porque as pessoas querem melhores condições de vida. E isso acontece desde lá que o homem saiu da pré-história. Né? Se a gente pegar lá na antiguidade, qual que era a preocupação do homem na antiguidade? Buscar locais que tinha água e infraestrutura, porque senão como é que você ia sobreviver? Né? Como é que você ia manter sua família? Como é que você ia organizar o seu espaço? Por que surgiu as primeiras vilas? Porque o homem saiu de uma fase nômade, deslocando com todo momento, saindo de lá para cá, por uma fase sedentária. Então o nosso sedentarismo de hoje exige que nós tenhamos condições melhores de vida. Então, a saída do campo nada mais é do que uma busca por melhores condições de vida. E o atrativo para esses indivíduos é o sistema industrial. Então, quanto mais indústrias tem uma cidade ou uma localidade, mais pessoas ela atrai. Por isso que São Paulo tem uma população de quase 7 milhões de pessoas, a cidade de São Paulo. Justamente por isso, porque ela atrai as pessoas. E essa atração começou na Primeira República, tá? Quando teve o fim da monarquia e a entrada do sistema republicano. Então, a gente aqui tem duas vertentes no processo de urbanização e industrialização. O êxodo rural, que eu já expliquei para vocês, né, que é a saída do campo em direção à cidade, e a urbanização crescente. Cada vez mais as cidades têm que se estruturar, têm que ter mais formas de agrupar e de coordenar essa população que está chegando. Então, construção de casas, escolas, universidades, né, pavimentação de rua, né, instalação de guardas, né, porque a gente tem que pensar que no começo lá do século, fim do século XIX, início do século XX, a guarda era muito precária. O sistema de vigilância e de controle da violência nas cidades era muito precário. Com o fim da monarquia, esse sistema vai se tornar mais efetivo. Vai surgir as guardas municipais, a preocupação com o espaço e a segurança das pessoas. Então, tudo isso daí envolve urbanização. Quando a gente diz a palavra urbanização, muitas vezes você se remete
Urbanização a asfalto, transporte, não, mas está ali transporte, asfalto, né, vigilância, segurança e tudo isso. Então a gente tem que ter uma preocupação cada vez maior com essas questões dentro da sociedade e dentro das cidades, tá? Então aqui, tanto uma quanto a outra, que são essas duas vertentes que eu coloco aqui para vocês podem acompanhar nos slides, né? Tanto o êxodo rural quanto a urbanização crescente estão intimamente ligados à industrialização. Então, sempre quando vem uma indústria nova para uma cidade, ela se torna um ponto de atração. Então, vamos imaginar o dia de hoje. Vamos dizer que a Toyota está abrindo uma fábrica nova aqui em Curitiba e vai colocar 2.000 funcionários. Imagine quando essa notícia corre em Curitiba e corre para o interior. As pessoas vêm, eu vou tentar lá, porque se tem uma fábrica nova, pode ser que eu tenha uma oportunidade de ganho melhor. A mesma coisa acontecia na Primeira República. Né? Com o fim da monarquia, o que as pessoas pensaram? Bem, agora não existe mais monarquia, vai se perder o poder os grandes latifundiários, que são os grandes produtores rurais de monocultura. Então, o que a gente tinha lá na monarquia? Monoculturas. Um único plantio dentro de uma propriedade. Então, tinham os senhores do café, os senhores do engenho, né, os senhores do algodão. Então, eram grandes proprietários de terra que tinham uma única cultura e utilizavam uma mão de obra que não era assalariada, que era a mão de obra escrava. Com o fim da escravidão, vem o quê? Vem uma mão de obra assalariada. O que significa uma mão de obra assalariada? É que a pessoa, para trabalhar a terra ou para realizar determinada função no meio rural, ela vai ganhar determinada quantia de dinheiro. Como os escravos eram livres e abriu-se as portas das fazendas, os escravos não quiseram mais ficar nessas fazendas, foram embora. E o que aconteceu com esses proprietários de terra? Eles pensaram, e agora, quem que vai colher o nosso algodão? Quem que vai colher o nosso café? É aí que entra a imigração. Vários imigrantes vêm para o Brasil, chegam atracados no Porto de Santos e do Rio de Janeiro, vários e vários navios, cheios de italianos, japoneses, portugueses, holandeses, que vêm com o quê? Com a ideia de que aqui no Brasil eles poderiam construir uma vida melhor. Já que a Europa, na mesma época, estava passando por uma crise. É só a gente pensar que a Primeira Guerra Mundial se inicia em 1919 e vai até 1924. Período de guerra, não se produz nada, só se produz miséria, fome. Então imagine o quanto que o Brasil atraía essas pessoas que estavam lá vivendo uma situação extremamente difícil. Então a gente tem a entrada dos emigrantes no Brasil. Aqui a gente também vai ver um gráfico que mostra a evolução do processo de urbanização no Brasil. Então a gente vai reparar que ao fim da Primeira República, porque aqui o gráfico nosso se inicia em 1940, a gente tem lá 31% de urbanização no Brasil, daí depois vai para 36% na década seguinte, vai indo, até chegar em 2010 que a gente tem em torno de 84% de urbanização no Brasil. Então imagine quantas milhares ou milhões de pessoas abandonaram o campo em direção às cidades. E por que essas pessoas abandonavam? Em busca de melhores condições de vida, principalmente um trabalho em alguma fábrica, indústria, alguma coisa desse tipo. Esse gráfico é bem interessante que a gente vai percebendo como década a década o Brasil foi se automatizando, tornando um país industrializado. E hoje o Brasil é um país extremamente industrializado, né? Tanto é que o Brasil faz parte do G20, que são as 20 maiores potências do mundo, né? Então o Brasil tem uma renda per capita ainda inferior a vários países, inclusive aqui da América. Mas o Brasil está caminhando para se tornar uma grande potência no futuro. Por quê? Porque o Brasil tem um mercado industrial e um mercado consumidor em ascendência. Cada vez mais os indivíduos consomem materiais, produtos. E se você consome produto, esse produto tem que ser produzido em algum lugar. Se ele é produzido em algum lugar, isso vai gerar emprego e vai gerar cada vez mais automação. Então, uma coisa está ligada à outra. A gente nunca deve separar as instâncias quando a gente estuda a história. A gente pensar que a história é estanque. Não. A história, ela vê sociedade, economia, política, religião, tudo faz parte. Né? E outro detalhe, né, que eu esqueci de comentar, quando o Brasil saiu do sistema de monarquia para o sistema republicano, ele se tornou uma sociedade laica. O que significa uma sociedade laica? Uma sociedade sem religião. Né? É livre o culto, você pode ser de qualquer religião. O Estado, né, ele não está mais ligado à igreja. A igreja e o Estado se separaram.
Cada um tem a sua função distinta. O Estado é político, o Estado é econômico e é administrativo. E a igreja é a parte religiosa. Então a gente se tornou um Estado laico também, o que é bem importante. Tá? E aqui a gente tem os dados da entrada dos imigrantes, que eu tinha falado para vocês. Então a gente vai ver lá em 1850, quando ainda havia escravidão, 1870, 1890, que já não tinha mais escravidão, e olha a entrada de imigrantes. Cada vez a gente tem uma entrada maior com a abolição, só que daí o que acontece? Esses imigrantes vêm e são tratados como escravos. Daí a gente tem uma retração na imigração e depois a gente tem novamente um aumento da imigração no Brasil. Tá? Sugestão para vocês de leitura, Primeira República, Economia, Cafeeira, Urbanização e Industrialização, do José Arias Neto. Tem em PDF disponível nesse endereço, vocês podem baixar, é uma obra muito boa, com muitas imagens, que dá para dar uma ideia para vocês sobre o processo de urbanização e industrialização no Brasil. Tá? As inovações tecnológicas, como eu já tinha comentado para vocês, o aço, a eletricidade, o petróleo, né, começam a descobrir outras funções para o petróleo. Então, a gente vai ter vários derivados do petróleo, né? Então, os Estados Unidos vai se tornar uma das grandes potências petrolíferas no início do século XX, né? Surgimento de indústrias elétricas e químicas, mais um meio de atração das pessoas do campo para a cidade, tá? A gente tem a introdução de novas técnicas industriais no interior das fábricas, né? Substituição da mão de obra por máquinas, processos automatizados, correias transportadoras de mercadoria. Então, se antes o indivíduo tinha que levar a mercadoria para fazer o processo de construção do produto, agora tinha as esteiras que levavam. Então, isso diminui a parte humana dentro da fábrica, mas torna essa fábrica mais automatizada. Tá? Então, a gente está saindo lá do sistema de manufatura para o sistema de maquinofatura, tá? Que é uma revolução. Aqui é o interior de uma fábrica ainda que está fazendo a substituição para o processo de automação, daí vocês veem aí como é que é representada. Aqui a gente já tem a serialidade, vocês podem ver a quantidade de produto que é produzido numa fábrica já automatizada, onde ela já tem a maquinofatura e não mais a manufatura. Tá? Então a gente vê a diferença aí no processo. A gente vai ter a divisão da República, né? A Primeira República, ela tem 3 processos distintos: consolidação, que é o período em que consolida as estruturas políticas; institucionalização, que é o período do sistema republicano e a afirmação desse sistema republicano; e a crise, que vai culminar com o fim da chamada Primeira República ou Velha República. Tá? E aqui a gente tem as considerações finais, né? O que a gente pode pegar dessa aula para vocês? Eu sei, né, que essa aula, o conteúdo é bem extenso, eu sei que tem alunos que vão ter certa dificuldade para entender todo esse processo, mas é só a gente pensar de uma maneira bem simples e bem básica. A gente pensa no fim da escravidão, mão de obra abundante, mercado assalariado, formação da indústria, automação dessas indústrias, saída do sistema de manufatura para o sistema de maquinofatura. Assim a gente tem um boom industrial no Brasil, que vai perdurar até os dias de hoje, né? A gente tem cada vez mais indústrias vindo se instalar da Europa, da América do Norte, da Ásia, em direção ao Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma mão de obra abundante e tem uma mão de obra especializada, que é o que também as indústrias buscam, né? Especialização. Então aqui a gente pode concluir de uma maneira geral que a industrialização no Brasil na Primeira República está ligado diretamente aos processos de automação da fábrica. Quer dizer, a fábrica sai da manufatura e vai para a maquinofatura, tá? Que levaram uma busca de mão de obra, que vai gerar o êxodo rural, saída do campo em direção à cidade. O que possibilitou um crescimento urbano muitas vezes desordenado, como eu falei para vocês. Um processo de urbanização que reflete até os dias de hoje. Por quê? Porque nos dias de hoje a gente tem as favelas, que são chamadas de comunidade, mas elas são desordenadas. Quando tem muita chuva, o que acontece? Tragédias, mortes, né? A gente tem desabamentos, falta ou precariedade do sistema de esgoto. Tudo isso daí é o quê? Um crescimento desordenado da cidade. Devemos pensar que a industrialização foi positiva e negativa. A gente sempre vai ter os dois lados, o lado bom e o lado ruim, em qualquer processo histórico, tá? Causando um crescimento econômico e social que talvez poderia ter sido ocorrido de uma maneira mais planejada, mas de todo modo era necessário o crescimento industrial brasileiro, né? Tanto dos centros urbanos quanto das cidades do interior. Agora a gente vai para as atividades.
Então aqui a gente tem uma questão de quiz, né? Então essa questãozinha aqui eu vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta e eu faço a correção com vocês e tiro algumas dúvidas relativas à questão.
Então voltamos agora para solucionar a questão do quiz. Então aqui, qual o período correspondente à chamada Primeira República? Então a resposta correta é a letra C, né? De 1889 a 1930. A Primeira República vai começar, né, logo após a abolição da escravidão, que é 1888, proclamação da República 15 de novembro de 1889, e o fim dela justamente ocorre devido à crise, né, entre a política do chamado café com leite, onde a gente tem entradas e disputa de governadores São Paulo, Rio de Janeiro, pelo poder e o controle do Brasil. Então, se você consultar aquele livro que eu dei indicação anteriormente, você pode entender um pouquinho melhor. Agora vamos para a próxima questão do quiz. Então, aqui a gente tem uma outra questão para vocês, né, que eu vou dar também um novo tempinho para vocês solucionarem, e eu já volto com a explicação e a solução.
Então voltamos novamente com a questão 2 do quiz para vocês. Então lá, o que é êxodo rural? Êxodo rural, como vocês sabem, é a saída do campo em direção às cidades. Então a alternativa correta é a letra C. Como eu falei para vocês, com o fim da escravidão, a gente vai ter uma grande massa de indivíduos deslocando do campo em direção às cidades. E é claro que eles vão buscar empregos. E aonde que tem esses empregos? Nas fábricas. Então a gente tem um crescimento dentro das cidades, uma entrada de cada vez mais indivíduos e a gente tem em contrapartida no campo a chegada dos imigrantes. Então a gente vai ter também um suprimento de mão de obra para o campo e um suprimento de mão de obra para a cidade. Então é importante que você, aluno, tenha em mente que a urbanização e a industrialização vão andar juntos durante toda a Primeira República no Brasil. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje e eu conto com vocês na próxima aula para a gente dar continuidade ao estudo da história.